E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo. Espero que esteja tudo bem. E vamos lá para mais uma aula de projeto orientado a objeto. Nessa aula a gente vai falar sobre diagrama de sequência. Talvez é um assunto que muitos de vocês já conheçam, mas aí a gente precisa passar essa matéria, tá ok? Então vamos lá fazer a apresentação. Bom, então, a primeira. Eu gosto sempre de colocar por que a gente faz as coisas, né? Então, por que a gente faz um diagrama de sequência, né? Porque, na verdade, a gente não quer em nenhum momento fazer o código fonte primeiro antes de fazer o planejamento. Mas seria mais ou menos fazer a casa primeiro para depois fazer a planta, né? Então a gente não quer fazer isso. Isso não é coerente com o dinheiro que vai ser investido. Então, se você tem um dinheiro para investir em alguma coisa, você tem que saber se pelo menos essa coisa vai funcionar ou vai ficar de acordo com aquilo que é esperado. Então, muitas vezes eu vejo a pessoa fazendo o código primeiro para depois fazer a documentação. Tudo bem que no começo da carreira de qualquer um, é necessário ver primeiro para depois saber que aquilo funciona, né? Mas isso historicamente não pode continuar, né? Então, durante a sua carreira aí, procure sempre fazer o quê? Planejar, né? Depois executar, ok? Então, a ideia aí do diagrama, né? É uma melhor forma de representar a arquitetura do software sem ter que fazer um código-fonte. Aliás, a gente não quer fazer o código-fonte nesse momento do projeto, né? A gente só quer entender a arquitetura, né? Então, a gente representa aí a interface com o usuário, a gente usa esse símbolo, né? Que seria o símbolo de boundary, né? Ou interface com o usuário, né? Borda ali do sistema. Então, a representação da camada de controle é esse símbolo, né? O símbolo oferecendo aí que ela vai e volta, né? E a gente também tem aí a representação das classes Poco, Pojo, aquelas que só tem get, set e construtor, né? Muito bem, então aqui a gente tem o diagrama, de certa forma ele está montado, né? Então é um diagrama completo que vai mostrar para nós aí as linhas verticais, né? Então as linhas verticais são essas aqui que estão em azul aqui, né? Essas verticais. O importante é você entender que essas linhas, né? Elas são preenchidas por barras, né? E elas indicam exatamente quando o objeto existiu, né? Ou seja, a partir de que momento ele existe e aí a partir de qual momento ele não existe mais, né? Então a gente tem aqui o momento em que o usuário de frente com a interface gráfica ele aperta um botão, né? Ou ele acessa lá o URL, ele vê essa visão aqui de pedido, né? Eu faço um processamento aqui de requisição, ele vai criar o objeto lá na classe, depois ele vai executar um método abrir pedido, vai receber uma mensagem, essa mensagem pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto, pode ser uma string, pode ser um booleano, pode ser qualquer coisa. Chegou na controle lá, devolve para view, né? E o usuário então vê o resultado daquele que ele pediu, né? Uma mensagem, pedido realizado com sucesso e tal, né? Uma outra coisa que você também tem que perceber é que
o ciclo de vida desses objetos, eles têm um momento certo para acabar, né? Então, quando você chama instancia um objeto de uma classe, ele vive, né, durante o período que você está usando, e esse destroy aqui, né, esse momento em que ele vai acabar, é feito geralmente pela própria arquitetura do sistema, né? Ou seja, o sistema se encarrega de verificar que você não vai mais usar aquele objeto, então ele se automaticamente para de existir. Porém, aqui está querendo dizer para você que esse objeto aqui ele não vai ser mais usado, né? Nesse momento. A controle continua sendo usada, né, até o momento em que ela despacha o dado para a view, né? Aí nesse momento ela é destruída, porque não vou usar mais, né? E aí então a camada de view ela permanece até o momento em que o usuário não usar mais. Então ele saiu da tela, fechou a tela, não usa mais, e aí esse objeto é encerrado. Então tem um ciclo aí, esse ciclo de vida, né, ó, que vai nascendo, né? E aí depois o outro ciclo que vai morrendo, né? Então o primeiro que nasceu é o último que vai ser destruído, vamos dizer assim, né? Bom, além das linhas verticais, a gente tem as linhas horizontais, né? Então essas linhas que estão aqui, ó, as linhas horizontais representam mensagens trocadas entre os objetos. Essas linhas são acompanhadas de um rótulo, né, que é esse daqui que está aqui em cima, né? Esse daqui, ó. Então tem um rótulo e tem um número, né, que é a ordem aí que ele acontece. Outra coisa que a gente também comenta toda vez que vai fazer um diagrama de sequência é o nível de detalhamento que você deve fazer nesse diagrama, né? Então a gente tem que lembrar que a gente não está representando aí o código fonte, apesar de parecer que a gente está fazendo, mas isso daí a gente não quer que aconteça, né? Então o nível de detalhamento ele está baseado na modelagem e nunca no código fonte, porque a gente acabou de falar que não existe ainda. Então a gente coloca aqui que cria, abre pedido, mas a gente não precisa entrar digamos assim, no detalhamento de passar parâmetro, né? Por isso que está aí opcionalmente, né? Então você pode colocar anotações e tal, né? E ele fala aí, né, que observe que também podem existir mensagens enviadas para o mesmo objeto, representando a autochamada. Então coloquei aqui um aqui, ó, né? Só para representar a autochamada aqui, porque geralmente acontece, né? Você recebe a chamada de uma determinada função, e essa função precisa chamar uma outra função, mas essa função que ela vai chamar está na mesma classe, né? Então aí você pode também fazer essa autochamada, né? Isso que é autochamada, né? Que é você chamar um outro método da mesma classe. Assim. Bom, aí a gente vai entrar numa parte que às vezes a gente não faz muito, né? Mas é importante comentar, que são os fragmentos e operadores. Né? Eles permitem uma modelagem mais dinâmica, resolvendo problemas de laço, né? Com laço. Testes de alternativas, processamento paralelo. São representados por uma janela retangular que apresenta o nome da operação no canto superior esquerdo e as condições entre colchete. Algumas das operações existentes são a alternativa, a opcional, a parar, a repetição, o paralelo e a referência. Então isso é importante. O que acontece? A referência, por exemplo, é muito importante quando você está fazendo um diagrama de sequência muito grande. Então, o certo é sempre você fazer o quê? Faz um pequenininho, né? Faz o diagrama, sei lá, de cadastro.
Aí depois, quando você vai fazer um outro diagrama maior, você representa aquele de cadastro, mas você coloca esse retângulo aí, né? Então, no próximo slide aí, a gente vai ter um exemplo abstrato da utilização desse operador ALT, onde apenas uma das duas condições será executada. Para utilizar outros operadores escritos, basta criar uma janela com a abreviação adequada. Então, vamos lá. Então, perceba que nesse caso aqui de alternativa, a gente tem a condição 1 e não vai entender que é o if, né? Isso daí é relação a comportamento. Então, vamos imaginar assim que ele vai passar, ele vai pagar com cartão de crédito. Então, você está no meio da modelagem, você está falando lá, olha, se ele pagar com cartão de crédito, vai acontecer isso. Se ele pagar com cartão de débito, vai acontecer isso. Se ele quiser faturar para 15 dias, é assim. Se ele quiser faturar para 30 dias, é assado. Né? Então, são as alternativas que você vai ter dentro daquele mesmo processo, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, de pagamento, tá? Bom, então aí ele tem exemplos, né? Seguem dois exemplos de diagrama de sequência que foram criados a partir do cenário Sistema Gerenciador de Processos Seletivos, né, que é recursos humanos, a partir do texto que representa a criação de cadastro, cargo e estão falando aí sobre o cadastro do cargo, o cadastro da localidade, né, foi retirada do texto referente aí às requisições, aos requisitos, né? Então, relação de cargos oferecidos no concurso, vamos dizer assim, para cada cargo é importante informar o seu nome do cargo, né, caso analista de sistemas, localidades de trabalho, incluindo o F e o município, e para cada localidade o número de vagas totais e para deficientes físicos, né, 5 vagas na capital do Rio de Janeiro, 10 vagas para Belo Horizonte, etc. Então, perceba que a gente está lidando aí com a arquitetura do sistema, mais as requisições, né, os requisitos que foram feitos pelo cliente, que a gente já viu isso lá nas primeiras aulas, né? Então ele coloca ainda aí critérios de desempate, né, relação de provas que na ordem determinada desempatam o resultado. Em caso de persistir empate, sabe-se que o critério final prioriza o candidato mais idoso. O valor da taxa de inscrição. Então, o que a gente está vendo aqui são os requisitos. E como é que esses requisitos vão ficar no diagrama de sequência, né? Então, a gente tem aí o ator, né, sempre o ciclo de vida acontecendo aqui. Então, perceba sempre o ciclo de vida acontecendo. Ó, né? Então, aqui ele vai acontecendo também. Então, olha lá, cadastrar localidade. Aí ele vai aqui, ó, da interface para o controle, cadastrar localidade. Gera localidade, é a confirmação, né, que é a mensagem que vai voltar, ó, e ele colocou aqui uma anotação, tá vendo? Envia os dados da localidade, UF, cidade. Então, isso é importante também para você verificar que você pode fazer isso no diagrama de atividade, de sequência, e você deve fazer isso daí, porque é importante nessa hora da tomada de decisão aí da arquitetura, tá? Bom, aqui nós temos um outro diagrama e aqui vem representando aquilo que eu estava falando, né? Que é acontecendo aqui o cadastro de cargo, né? Ele cadastra o cargo, voltou e aí ele vai cadastrar a localidade, ó, né? Então, quando ele vai cadastrar a localidade, eu tenho aí o cadastro de todas as localidades enquanto o usuário desejar, né? Então, ele está cadastrando o cargo, porém, ele vai fazer o que agora? Ele precisa entrar num loop para ficar cadastrando as localidades que aquele cargo vai ser disponibilizado, né? Então, aqui a gente tem o cadastro da localidade
E aqui dentro a gente está falando ó, que tem uma referência para aquele cadastro que estava no slide anterior. Né? Muito bem. Aqui então eu estou falando lá, né, para quem está fazendo o projeto integrado aí, pode implementar os diagramas de sequência. Né? A fonte da pesquisa e treinamento para Astra, eu achei muito interessante esse site que está aqui, ó. Ver se eu consigo acessar ele aqui, ó. Então tá aí, ó. É um site meio antigo, né? Porém ele é bastante eficiente naquilo que diz respeito a para quem está fazendo os projetos aí de uma maneira mais clássica, né? Então ele tem aqui instruções, né? Tem aqui a teoria, né? O diagrama de casos de uso. Então se você clicar aqui no diagrama ele vai mostrar para você o que é um diagrama de caso de uso, né? Com todas as legendas aí possível, né? Então para quem tem para quem quer ver um projeto assim, digamos de inteiro, né? Bastante interessante aí, lá diagrama de classes, né? Ele mostra aí, ó, também o relacionamento das classes, como é que você pode fazer, né? Também tem o diagrama de sequência que a gente acabou de ver. Então aí, ó, ele está mostrando aí mais completo do que aquele que eu mostrei nos slides, né? Não sei porque está demorando para carregar. Vou tentar dar um reload aqui para ver. Aí agora sim, ó. Então isso aqui fica aí um diagrama bem completo, né? Então perceba aí que você pode colocar as classes, aqui são as classes de modelo, né? Classes e objetos, ó. As mensagens voltando com linha pontilhada. Né? Então é legal você ter um modelo desse aqui, que é um modelo bem completo, né? Às vezes a gente não tem condição de ver o projeto como um todo, então aqui eu achei interessante esse site que vai mostrar para vocês aí todos os diagramas da UML. Bom pessoal, vou ficando por aqui, feliz tudo para vocês aí e até a próxima.